Tudo bem? Tudo bom? Bom, gente, vou começar de novo. Eu já vou começar falando para quem ainda não conhece a Angelita. Eu vou apresentar a Angelita aqui novamente e falar que foi minha amigona Ju Scarpelli que fez para mim e que eu sempre gostei muito de trabalhos manuais e de conectar através de histórias. Então, toda live eu sempre vou contar uma história que agregue valor ao tema que a gente está falando aqui e vai ser através da Angelita. Né? Então ela vai ficar aqui do meu ladinho, escutando, e depois ela vai vir para contar uma história muito interessante para vocês. E queria dizer de novo que a Ju, quem quiser segui-la, é o Instagram é @jucrochê7 e ela é uma artista fantástica. E ela me representou aqui, a Ângela e a Angelita. Então, gente, eu queria hoje, o tema é o tempo e produtividade. E esse final de semana eu fiz uma imersão no método CIS e foram muitas e muitas horas de curso. E hoje eu cheguei em casa, eu entrei ontem lá às 9 horas da manhã, depois de sábado de muitas horas, domingo, né, sexta de muitas horas, e cheguei aqui em casa hoje, 6:30 da manhã. E eu pensei assim, meu Deus, falei assim, eu não vou dar conta de fazer tudo que eu tenho e chegar de noite e fazer minha live. Mas uma coisa que é muito interessante, que eu queria deixar até como minha primeira dica, que foi uma coisa que eu pensei hoje, que quando... Ei, gente, tudo bem? Que quando a gente faz um compromisso público, isso se torna muito mais forte, muito mais forte. Então, tudo que vocês querem realizar, que querem realizar de verdade, façam esse compromisso público, porque isso traz uma força. E eu quero contar também uma coisa que eu presenciei no final do evento, né, antes da gente entrar propriamente no tema, que foi muito bonito, porque é realmente um evento transformador que mexe, né, com as nossas emoções, é sobre inteligência emocional, mexe com as nossas emoções, e no final, né, cada um alguns temas, né, mais profundos, mais significativos, que ocorre uma mudança interior muito grande. E o Paulo Vieira, ele convida as pessoas a se manifestarem. E quando ele fala dos vícios, né, os vícios propriamente, inclusive ele abordou, a gente faz duplas no final e fala de 2 grandes objetivos de vida mesmo. E a minha dupla foi um rapaz e ele compartilhou comigo que ele queria parar de beber e parar de se drogar. E falou que era muito importante, primeiro por causa da filhinha pequenininha dele, de 2 anos e pouco, e o segundo é que a esposa dele não sabia sobre as drogas, que ele sempre inventava outras histórias e ela não sabia. Então, que naquele momento lá, ele tinha tomado essas 2 grandes decisões. E ele compartilhando comigo, eu fiquei muito emocionada. Só que eu não sabia o que o Paulo Vieira ia fazer. Que no final, ele foi perguntando. Quem decidiu? Ele começou por vícios menores, entre outras coisas, mas nesse momento, quem decidiu largar o cigarro, se levanta, e no momento que ele falou das drogas, cada um que levantava, a gente percebia aquela emoção profunda da pessoa, e quando ele se levantou e fez, e esse compromisso público traz uma força, além do apoio que depois eles vão dar no evento para cada um que continuar. Mas então, gente, quando vocês querem realmente, né, realizar alguma coisa, se comprometam publicamente. Se não fosse pelo meu compromisso público de uma live semanal, com certeza eu não estaria aqui hoje, né? Então, agora vamos falar, né, sobre produtividade e sobre o tempo, porque produtividade nada mais é do que a gente gerir bem o nosso
tempo. E o tempo, ele é muito elástico. Mais pra frente vocês vão ver que a gente sempre fala assim, eu não faço isso porque eu não tenho tempo, eu não faço isso porque, eu tenho um monte de coisa para fazer, e eu chego no final do dia, eu nunca consigo realizar tudo que eu tenho para fazer. Então, tem uma pergunta que é muito importante, né? A pergunta é significativa e já vem da primeira live que eu fiz, né? O que é realmente importante para você? Para você. Porque tem um livro, e aqui eu vou começar falando assim, de alguns pontos principais, algumas dicas básicas, e depois a gente vai entrar no que eu quero realmente dizer sobre o tempo. Mas aquele livro, A Tríade do Tempo, ele coloca nossas atividades em 3 grandes grupos. O primeiro são as circunstanciais, que é aquilo que não agrega muito valor para a gente, né? São reuniões improdutivas, encontros sociais que não vão agregar muita coisa. Às vezes a gente passa horas vendo TV, vendo coisas que não vão trazer conhecimento para a gente. E isso eu não estou falando de descanso, porque o descanso, ele faz parte do trabalho e a gente precisa do descanso. A gente não tem que estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa para sermos produtivos, né? O descanso, ele é parte, ele é necessário. E o circunstancial é o que não agrega valor, né? E, por outro lado, tem o que no livro também ele chama de urgente, que é geralmente aquilo que você tem que fazer naquele momento. E são atividades que, se a gente não fizer, elas vão trazer consequências negativas, mas que geram estresse para a gente, geram ansiedade e que, né, às vezes é aquele negócio. Aconteceu, você tem que resolver. E é sobre isso que a Angelita vai contar uma história. Mas a gente vai ver que se a gente arruma tempo para fazer o que é urgente, a gente vai ter que arrumar tempo para fazer o que é importante e que é o terceiro e mais precioso grupo. Porque o que é importante para nós? O que é importante para nós é aquilo que agrega valor ao nosso corpo físico, né, que é a nossa qualidade de vida, como que a gente olha a nossa saúde, né, a nossa alimentação, o nosso sono, atividade física. Isso é muito importante e muitas vezes a gente deixa isso de lado. A nosso corpo mental, como é que a gente alimenta, né, a nossa mente, onde que a gente coloca a nossa atenção, né? Como que está o nosso conhecimento? A gente está desenvolvendo isso? O nosso corpo emocional, eu fico mais aonde? No lado positivo ou no lado negativo? A gente tem que prestar atenção nisso, né? Que emoções eu concentro mais? Porque emoções positivas, né, elas vão gerar ações positivas e vão gerar uma comunicação positiva e produtiva, né? E o outro é o meu corpo espiritual, que é a minha conexão comigo mesma e com Deus, ou o que eu considero, né, algo, né, superior a mim. E dentro disso, né, do que é importante, aí nós vamos falar daqui a pouquinho o que eu quero realmente abordar. Mas eu vim aqui e agora eu quero que vocês, né, anotem ou prestem atenção, e eu quero dar algumas dicas bem práticas mesmo, para que a gente seja mais produtivo no dia a dia. E se alguém aqui tiver também alguma outra dica, eu quero que compartilhe aqui comigo para a gente poder, né, agregar e contribuir aqui, que eu acho muito interessante. Bom, a primeira coisa, eu acho que é importante que a gente tenha um planejamento semanal e que a gente concentre, assim, né, nessa semana, quais são as coisas mais importantes. Selecionar 3 coisas que eu quero desenvolver pensando nisso, no meu lado físico, mental, emocional e espiritual, além das tarefas que eu tenho que cumprir todos os dias. E, geralmente, né, as pessoas falam assim, domingo é um ótimo dia para que você planeje essa sua agenda por blocos. Mas eu tenho feito diferente. E é isso que eu quero contar um pouquinho também, dessa primeira dica prática. No final da sexta-feira, que geralmente é
né, sexta-feira, no final do dia, já não é um horário tão produtivo, digamos assim. E eu tenho usado a sexta-feira para colocar aqueles, né, umas coisas principais da minha próxima semana. O que eu quero, né? Se eu quero, por exemplo, essa semana eu me comprometo a ir 4 vezes, né, nessa semana na academia, eu quero finalizar esse projeto que eu comecei na semana passada. Então, coloco 3 principais coisas que eu quero. E todo dia anterior, eu faço uma revisão, que é a nossa revisão diária, que é a segunda dica. A primeira é o planejamento semanal, que ao invés do domingo, talvez sexta seja um ótimo dia. A segunda, essa revisão diária. Então, do que eu quero fazer no próximo dia, eu estabeleço 3 prioridades. E prioridades, elas não podem ser 10, porque senão a gente nunca vai ter essa sensação, nossa, missão cumprida. Porque prioridade, você não vai conseguir fazer 10. Mas se você colocar 3 prioridades para você cumprir no dia, com certeza você vai conseguir e vai se sentir, né, a sensação de vitória, né, de merecimento. E outra coisa, uma delas, pelo menos, ela tem que ser feita nas primeiras horas da manhã. Porque e uma ótima, por exemplo, é o exercício físico. Porque quando a gente faz nas primeiras horas da manhã, e é importante para a gente, e a gente consegue executar, isso já traz um benefício enorme para o resto do nosso dia. Porque vai trazer essa sensação, isso modifica o dia. Então, estabelecer as prioridades e começar o dia com uma atividade que seja realmente importante, que esteja dentro dessas prioridades. Aí, a outra dica, né? Depois dessa revisão diária, a gente precisa evitar os ladrões de tempo. Eles, né, roubam o tempo e, além do tempo, a nossa energia. E, com certeza, um dos grandes ladrões de tempo, né, são as redes sociais, que a gente direto se pega, a gente vai olhar alguma coisa, quando a gente vê, a gente já está no Instagram, aí a gente já está lá correndo o dedo, e isso faz com que a gente perca a produtividade, né? Perca tempo. E então, eu vou dar uma dica aqui de um aplicativo que eu conheço não por usá-lo, mas por saber, mas que eu achei super interessante, inclusive a ideia dele. Ele chama Forest, e você pode programar nesse aplicativo o tempo que você quer estabelecer para você, para usar o celular, e de quanto em quanto tempo ele vai estar liberado, por quanto tempo. E ele chama Forest porque nisso você como se plantasse uma sementinha. E quando você vai fazendo isso, a árvore que você plantou, ela vai crescendo. E quanto mais você consegue se comprometer com aquilo, mais essa árvore vai ficando frondosa. E cada vez que você não obedece ao que você se propôs, você mata um pedacinho dessa árvore. Então, ele é muito interessante que, além de estabelecer essa regra da gente se colocar, ele traz um certo apelo emocional, né? Porque a gente sente assim, poxa, eu tô matando a minha árvore. Né? Eu achei muito legal. Se alguém tiver um outro para compartilhar aqui também, é muito interessante. Uma outra coisa com relação aos e-mails. Gente, a gente tem que estabelecer os horários de abrir os e-mails. Acho que 2 a 3 vezes por dia é um ótimo. Né? São ótimos estabelecer durante o dia 2 a 3 vezes. E dentro desse esquema, selecionar assim. Primeiro, eu vou olhar o que eu perguntei, quais são as minhas demandas. Aí eu olho todas as demandas e arquivo. Falo assim, isso aqui vai para essa pasta, isso aqui é lixo, já separo. E por último, deixar para responder ao que estão perguntando, ao que estão demandando de mim. Então, cada vez que abrir os e-mails, separe 3 blocos. Vou olhar as minhas demandas, o que eu perguntei, o que eu posso separar, arquivar, colocar em qualquer lugar, e depois o que eu vou responder, o que estão perguntando para mim. E aí, a outra coisa, que é outra dica, evitar
a multitarefa. Quer dizer, vamos fazer uma coisa de cada vez, fazer essa coisa e terminar, né? E aí tem para quem não consegue muito se fixar e se distrai, outra dica legal também é aquela técnica Pomodoro. Quem não conhece, né, foi por causa do relógio, do timer de cozinha em formato de tomate que ela ganhou esse nome. E a técnica, ela diz assim, a cada 25 minutos você se concentra em exatamente uma atividade e depois você para descansar durante 5 minutos. E você pode colocar suas atividades, por exemplo, eu vou pagar a conta, eu gasto 1 pomodoro, eu gasto 20, depois eu tenho um descanso. E ele fala também que é interessante, a cada 4 pomodoros, você dá uma pausa de 15, 20 minutos, uma pausa maior. Mas isso trabalha muito o nosso foco, porque se a gente durante 25 minutos não deixa que nada nos interrompa, né, a gente se torna muito mais produtivo naquilo que a gente está fazendo, né? E a outra coisa que é importantíssima é a nossa organização. E isso não é só para a gente ser mais produtivo, né? A organização, claro que na nossa mesa de trabalho a gente vai ser mais produtivo se a gente achar imediatamente o que a gente precisa, né? Um livro, uma anotação, né, o nosso material, a própria tudo, mas isso para a nossa vida, no nosso armário, se a gente for organizado na hora da gente sair, se a gente souber onde está exatamente determinada roupa, né, isso nos torna muito mais produtivos. Então, a gente tem que pensar na organização como um todo. A organização, ela traz produtividade. E a 7ª dica prática é que a gente esteja verdadeiramente presente naquilo que a gente está fazendo, né? Porque o tempo, ele é um bem que não volta, né? O tempo que passou, ele não volta mais. Por isso, a gente tem que aprender a usá-lo da melhor maneira possível, né? Sempre que a gente pensa assim, o tempo vem e ele não volta, a gente vê o quanto que isso é precioso e o quanto que a gente precisa dar o significado, a importância para esse tempo. Então, agora eu quero mostrar, porque às vezes a gente fala assim, eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a fazer aquilo, mas eu não posso. Isso são historinhas, a gente está dando desculpas para a gente o tempo inteiro. E voltando agora na tríade do tempo, para poder falar, né, aquilo que é urgente, que não tem como você escapar, você sempre vai arrumar tempo. Então, agora eu vou trazer a Angelita para contar aqui uma história, né, de uma coisa que, essa história é minha, que ela vai ser o personagem aqui, de uma coisa que eu estava procrastinando há algum tempo, e quando eu vi que aconteceu uma coisa realmente urgente, que eu falei assim, poxa, eu tô contando historinhas para mim, tô dando desculpas. Angelita morava numa casa e o banheiro dessa casa era exatamente em cima da sala de jantar, e nessa sala de jantar tinha um painel de madeira, todo ele em madeira. Embaixo desse painel era um buffet, onde ficava guardada toda a louça. E nesse banheiro da casa da Angelita, lá em cima dessa sala de jantar, houve um vazamento e na pia. E a Angelita chamou o bombeiro para poder arrumar esse vazamento. Ele foi lá, mexeu no dia e falou para ela assim, olha, você pode usar o chuveiro, só não pode utilizar a área da pia e do vaso sanitário. E assim a Angelita entendeu, ok, o chuveiro eu posso usar, o resto não. E aí, quando chegou em casa, o marido da Angelita, que foi tomar banho, ele ligou o chuveiro e do mesmo jeito que a água saiu do chuveiro, ela caiu
na sala de jantar e inundou aquilo de uma forma, estragou o painel de madeira, as louças ficaram todas encharcadas. O tempo que ela levou para sair correndo e subir lá para cima e gritar, desliga que tá vazando tudo lá embaixo, foi o tempo, 1 minuto, mas foi o tempo suficiente para causar um estrago tremendo. E aí o que ela fez? No dia seguinte, ela teve que chamar o bombeiro, depois ela teve que chamar o marceneiro, aí ela teve que tirar toda a louça de dentro do buffet, teve que secar o chão todo, teve que limpar tudo de novo. E nesse tempo, quando ela foi ver o tempo todo que ela gastou naquela semana para poder, né, desfazer o estrago que a água fez, ela viu que ela gastou mais de 7 horas. E sabe, e ela não deixou de fazer nada naquela semana para poder resolver essa questão que era urgente. E sabe o que ela estava procrastinando na vida dela? Ela queria começar a fazer yoga. E ela falava assim, mas eu não tenho tempo, porque eu já trabalho, eu tenho 2 filhas que estudam cada uma em um horário, eu levo na escola cada uma isso, eu tenho que fazer aquilo, Mas quando ela precisou de arrumar 7 horas para consertar o que era urgente, ela encontrou essas 7 horas. Então, gente, a gente tem que tratar prioridades como prioridades na nossa vida. E é isso que ela quis contar aqui. A gente não pode contar historinhas pra gente deixar de fazer o que é importante pra gente. Porque o tempo é escolha. O tempo é escolha. Então, agora eu quero que vocês pensem no tempo como um todo. Como um todo. Se a gente for imaginar, ele acomoda exatamente o que a gente coloca dentro dele. Então, se a gente for imaginar o tempo como um todo e pensar assim, cada dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias. Então, se a gente for multiplicar 24 vezes 7, dão 168 horas que nós temos na nossa semana. Se a gente trabalha em horário integral, nós trabalhamos 48 horas semanais, um horário de trabalho normal. E se a gente dorme 8 horas por dia, 7 vezes 8, 56. Né? Nós dormimos 56 horas dessa semana. Então, 40 mais 56 são 96 horas. Dessas 168, se a gente tirar esse tempo que a gente dorme e trabalha, já dão 72 horas para fazer o que a gente quiser. Aí você me fala assim, mas eu tenho que levar meus filhos na escola, eu fico muito tempo no trânsito. Eu falo assim, então ok, vamos tirar mais 10 horas para essas atividades. Né? Aí, ainda assim, sobram 62 horas para a gente acomodar o que a gente quiser. Aí você fala, mas eu tenho tarefas domésticas para fazer quando eu chego em casa, eu tenho muitas outras coisas. Então vamos tirar mais 10 horas na semana. E aí se você me fala assim, mas eu tenho que cuidar de muitos animais, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho meu cachorro que eu tenho que passear com ele. Vamos tirar mais 10 horas. Ainda assim, vocês vão ver, tinham ficado 62, tiramos mais 10, 52, mais 10, 42. Se a gente arredondar para 40, dá outra semana de um horário de trabalho integral. Então, gente, não tem desculpa para que a gente possa fazer tudo o que é preciso e tudo o que é importante para a gente. E quando a gente pensa nisso, que o tempo, né, ele não volta, a gente precisa olhar para dentro e falar assim, isso é importante para mim, isso é prioridade para mim, e eu vou acomodar essa prioridade no tempo que eu tenho. Sabe por quê? Porque mesmo que você tenha mais coisas do que eu falei, mesmo que você tenha, né, mais atividades, outras atividades ainda, que tenha só uma pequena porção de tempo, o importante é a gente pensar que pequenas porções de tempo, elas podem gerar grandes porções de alegria. Né?
Então, esse é o meu recado sobre o tempo, sobre a produtividade, e queria que vocês me dissessem aqui, né, o que que vocês acharam, se foi útil, se foi, né, se né? O que que significou para vocês? Se vocês têm outras dicas, se vocês querem saber mais alguma coisa, né? Eu quero sempre trazer temas interessantes que a gente possa conversar, que a gente possa discutir. Quero que vocês me deem sugestões de tempo, essa sobre sugestões de tempo, sugestões de temas, né? Essa sobre o tempo foi uma grande demanda que eu vim e que eu trouxe para essa semana, porque é uma questão muito, né, muito importante que às vezes a gente não para. A gente nunca pensa no tempo como um todo. A gente sempre se vê fazendo um monte de atividades e não para pensar no tempo como um todo. Então, contem para mim aqui o que que vocês acharam, o que que vocês sentiram, se foi útil, se as dicas práticas também vão ser úteis para que a semana, né, os dias sejam mais produtivos, tá? Fico aguardando aqui mensagens, né, comunicações e dizer que eu estou muito, muito feliz em poder, né, sempre contribuir um pouquinho e dizer que agora, né, confirmar esse meu compromisso público de estar aqui toda segunda-feira, né, trazendo um tema para a gente poder conversar e discutir aqui, tá? Ó, um grande beijo para todo mundo, uma boa noite e uma ótima semana, muito produtiva, com decisões assertivas e significativas, tá? Um beijo, gente.